Capítulo 731. Fios pretos ilusórios emanaram do corpo do Senhor e entraram nas mãos de Klein. A cada movimento na espiritualidade, dava uma reação diferente. Na verdade, não havia necessidade de usar as duas mãos ao controlar os fios do corpo espiritual. Klein estava acostumado a fazer isso, pois lhe dava a sensação de que estava realmente controlando uma marionete. Pelo que parece, outros mestres das marionetes podem descobrir as marionetes uns dos outros. A anormalidade de Senhor não pode ser escondida de seus olhos, então tenho que ter cuidado com isso. Klein concluiu os problemas que descobriu e rapidamente voltou seus pensamentos para Senhor. Este almirante de sangue estava morto. Seu corpo espiritual tornou-se um recipiente para a marionete, perdendo quaisquer características que lhe pertenciam. Portanto, muitos métodos de adivinhação eram ineficazes contra ele. É claro que os métodos para procurar seu cadáver ainda são eficazes. Klein planejou limpar o espectro na névoa cinza antes de usar os anjos de papel para envolver os objetos espelhados que ele possuía antes de colocá-lo em uma cigarreira que foi selada por uma parede de espiritualidade, junto com o apito de cobre de Azik. Isso criaria um efeito de interferência de 3 camadas. Dessa forma, Klein acreditava que, mesmo que o anjo da escola de pensamento rosa desejasse, seria impossível usar a adivinhação para fixar sua posição através do almirante de sangue. Quanto a saber se a árvore mãe do desejo havia deixado alguma porta dos fundos no corpo do Senhor, ele não estava muito preocupado. Isso porque se isso realmente acontecesse, ele poderia ter transformado o Senhor durante a batalha real dos semideuses para lidar com ele. Com base na situação daquela época, havia uma chance garantida de sucesso. A árvore mãe do desejo, ou devo dizer, o Deus acorrentado, controla estritamente os membros de sua organização. Depende de um contrato e de outros métodos que estão enraizados na alma. Isso pode ser inferido a partir das descrições da senhorita Sharon e da minha interação com as características correspondentes. Contanto que eu não tente usar o almirante de sangue para adivinhar os segredos da escola de pensamento rosa, ou as fórmulas de poção do caminho do mutante, eu não causaria nenhum problema. A característica de Beyonder do lobisomem permaneceu normal apesar de estar acima da névoa cinza por tanto tempo. Além disso, ainda existe o processo de limpeza da névoa cinza. Se houver algum problema latente, ele deve ser eliminado. Klein pensou um pouco e tirou o apito de cobre de Azik de dentro de seu corpo. Ele girou o pulso direito e fez o lado com menos padrões aparecer sob a luz do sol, fazendo-o refletir a luz. Imediatamente, o apito de cobre fez com que a figura do Senhor aparecesse e rapidamente ficou claro. Como resultado, o almirante de sangue na frente de Klein desapareceu repentinamente. Talvez a árvore mãe do desejo possa usar o contrato de voto e outros métodos para se fixar vagamente, mas isso não importa. Ela pode sentir a característica única da névoa cinza em mim de qualquer maneira, e vai me sentir quando eu estiver dentro do alcance. Além disso, essa marionete pode ser destruída a qualquer momento quando eu a usar como escudo. Klein era como um desempregado, um vagabundo que estava endividado. Ele sentiu que não havia quase nada que ele tivesse medo. Claro, ele realmente estava endividado. Contanto que eu avance para um semideus e possa esconder minha característica única, não há problema em perder marionetes. Klein examinou a área enquanto se curvava para pegar o colar de prata. Ele deu 4 passos no sentido anti-horário enquanto recitava o encantamento suavemente. Desta vez, ele não entrou convocando seu corpo espiritual, então não poderia retornar diretamente. A névoa branco-acinzentada foi rapidamente emanada enquanto delírios e rugidos histéricos ecoavam por uma eternidade.
O apito de cobre de Azik não reagiu de forma anormal, o que significava que não havia problemas latentes com o almirante de sangue. Sentado na ponta da mesa de bronze, Klein colocou o apito de cobre de Azik na sua frente, fazendo aparecer Senor, que usava um casaco vermelho escuro e um velho chapéu triangular. Ele era como um mordomo aguardando ordens de seu mestre. Você tem algum outro item com você? Klein perguntou, como se o almirante de sangue ainda estivesse vivo. Esta foi a sua tentativa de agir como um mestre das marionetes. Depois disso, ele controlou o Senor, fez-o vasculhar todos os bolsos e, posteriormente, tirou 325 libras, 16 soles e 8 centavos em dinheiro. Havia também 13 moedas de ouro. Além disso, talvez devido ao seu frequente ato de se transformar em um estado espectro, o Senor não carregava mais nada consigo. Que pobre! Como almirante pirata, você não tem nenhum único item místico. Você o entregou à escola de pensamento rosa ou a seus subordinados? Klein considerou seriamente vender o almirante do sangue através do mercado negro. Só em Loen, ele valia 42.000 libras. Sim, reivindicar a recompensa de Loen não é pragmático. Seja a Igreja das Tempestades e os militares do reino, eles seguirão as pistas para capturar German Sparrow, que conseguiu envolver tantos semideuses em uma batalha real, e então investigarão a organização que o apoia. Eles nem pagariam e poderiam até armar uma armadilha. Pela mesma lógica, as igrejas e os governos de outros países devem ter ideias semelhantes. No entanto, eles podem ser mais fáceis de trabalhar. Recuperar a recompensa exigirá riscos substanciais. Além disso, não há pressa. Vou vender Senor quando planejar trocar de marionete. Afinal, ser uma marionete por alguns dias não mudará sua identidade ou valor. Klein refreou seus pensamentos e olhou para o colar de prata com uma moeda antiga presa a ele. Ele imediatamente usou a adivinhação para obter a essência de suas origens e uso. Veio de um sequência 5, vencedor da escola de pensamento da vida. Depois de morrer nas mãos de um semideus da escola de pensamento rosa, a característica de Beyonder e a psique deste cavalheiro se fundiram com um colar de prata comum que ele carregava consigo, transformando-se em um item místico. Quanto ao motivo pelo qual o colar de prata comum seria carregado por uma potência da sequência 5 por longos períodos de tempo, Klein não conseguiu receber nenhuma revelação eficaz dele, pois havia demorado muito e estava corrompido. O item místico tinha dois usos. Um era dar sorte passivamente ao usuário. Em seu estilo de vida diário, o dono encontrava coisas boas, tendo sucesso facilmente em tudo o que fazia. Ao sofrer um golpe letal ou um desastre terrível, coisas ridículas aconteciam, permitindo que fossem resgatados com sucesso. O segundo uso era dar azar ativamente ao inimigo, tornando o alvo azarado. Seja na vida diária ou no combate, era fácil para eles experimentarem o fracasso devido a algum problema trivial. Os efeitos negativos correspondentes do colar foram a conservação da sorte. Depois de terem sorte, eles imediatamente se deparariam com repetidos azares. Eles seriam tão azarados quanto tiveram sorte antes. Precisava que o usuário fosse dedicado e evitasse seriamente qualquer perigo, caso contrário, era muito fácil para eles morrerem de maneira cômica e até mesmo prejudicarem as pessoas ao seu redor. A sorte recebida na vida diária muitas vezes voltava depois de um mês. O usuário acabaria sem sorte, independentemente de usá-lo ou não. No entanto, esse azar foi liberado lentamente, por isso não foi muito perigoso. E a sorte obtida em combate reagiria de forma semelhante 10 minutos depois com vigor semelhante. No geral, este é um item místico bastante bom, mas não tenho muita utilidade para ele. Afinal,
o conselheiro do destino Ricciardo não foi capaz de mudar minha sorte. Vou usar isso comigo por enquanto. Tem poucos efeitos negativos sobre mim. Vou vendê-lo se houver uma chance de saldar minha dívida com a senhorita. Mensageira. A senhorita. Mensageira quer moedas de ouro, enquanto eu tenho libras de ouro. É quase impossível trocar 10.000 moedas de ouro através dos bancos ou dos mercados oficiais. Pelo que parece, terei que fazer isso em lotes, fazendo com que cada membro do clube de tarô mande um pouco. Klein logo decidiu um plano enquanto casualmente inventava um nome para o colar. Balança da sorte. Depois disso, ele lançou seu olhar para o Senhor, que estava de pé reverentemente ao seu lado. Ele começou a estudar os poderes que um espectro tinha. Possessão forçada, controle do inimigo, grito de espectro, lampejo de espelho, penetração de obstáculos, feitiços relacionados à morte e invisibilidade que não seriam descobertos pela maioria dos Beyonders de sequência média e baixa. Klein distinguiu cada poder e combinou-os com os de Sharon e a descrição de Marik, bem como sua experiência adquirida em combate. Ele logo concluiu isso, com medo de que a vela do mundo exterior acabasse de queimar. E uma caverna escura era extremamente ruim para aquele que tinha fobia do escuro. Klein imediatamente tirou uma estatueta de papel da pilha de lixo e, junto com a carta do Imperador das Trevas, agitou alguns dos poderes acima da névoa cinza, transformando-a em um anjo anti-adivinhação. Este anjo rapidamente abriu as asas e envolveu uma moeda de ouro. No seu lado reflexivo estava a figura do Senhor. Então, Klein trouxe a moeda de ouro, o apito de cobre de Azik, sentença de morte, e sua mala de volta ao mundo real. Quanto à fome rastejante e viagens de Groselli, um deles não havia sido alimentado, e o outro poderia fazer com que Klein fosse engolido pelo livro por carregá-lo por muito tempo. Portanto, foram deixados na pilha de lixo acima da névoa cinza. Tendo retornado à caverna, Klein colocou apressadamente a moeda de ouro e o apito de cobre de Azik em uma cigarreira antes de selá-la com uma parede de espiritualidade. Ele limpou a cena, vestiu roupas formais e carregou sua mala. Ele seguiu pela praia até chegar a uma área residencial. Ele descobriu que estava perto do Porto Pritis. Ele não voltou imediatamente para Backlund. Em vez disso, mudou de aparência, pegou uma locomotiva a vapor e rumou para a cidade de Conan, na Baía de Desi. Ele planejou circular pela área uma vez antes de mudar sua identidade novamente. Reticências. Porto Bance. Alger Wilson olhou para a cidade destruída sob o sol da tarde. Ele viu que os edifícios haviam desabado completamente e havia abismos profundos no solo e manchas carbonizadas por toda parte. Tal cena se estendeu até as profundezas da ilha. Até a montanha desabou. Naquele momento não havia ninguém da Igreja das Tempestades vigiando as ruínas, já que não havia nada aqui. E os planos para reconstruir o porto não foram sequer apresentados. Alger saltou do Vingador Azul e circulou pelas ruínas com seus marinheiros, mas eles não descobriram nada de valor. Vamos, ele instruiu com uma atitude séria. Ele logo embarcou no navio que içou as velas e deixou a ilha. Após um período de tempo desconhecido, uma figura saiu repentinamente das profundezas das ruínas. Ele usava uma túnica clerical trespassada, preta e pura. Ele tinha cabelos dourados escuros e seus traços faciais eram claros e distintos, como uma escultura clássica antiga. Seus olhos eram azuis escuros, quase pretos. Eles pareciam sem brilho, mas estavam cheios de densos vasos sanguíneos. Ponto.